Olá, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez aos estúdios da Vale TV aqui em Novo Hamburgo. Estamos no canal 14 da NET para Campo Bom, Novo Hamburgo, Sapiranga e Estância Velha. Estamos também no canal 6 para São Leopoldo. Estamos no YouTube através do Vale TV Play. Eu sou Bernardo Sterno e você está no Conexão Saúde. Estou com meu amigo aqui, Victor Luz. Ele que tem 28 anos, de Porto Alegre, formado em Educação Física, bacharelado pela PUC, tem pós-graduação em Alta Performance e Prescrição de Exercícios, atua há cerca de 5 anos como personal trainer em atendimentos presenciais e online e é focado em saúde, bem-estar e qualidade de vida. É também o criador do método CAF, que ele vai nos explicar um pouquinho mais, uma mentoria voltada para personal trainers. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Bernardo. Bom dia ou boa tarde? Bom dia. Bom dia a todos. Seja todo bem-vindo. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pelo espaço para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde. Maravilha. Assim como eu, né, o Victor também é educador físico, então a gente, né, compartilha conhecimentos, experiências, dores, dificuldades, e hoje a gente vai trazer um pouquinho mais para vocês a questão da tecnologia. A gente sabe que a tecnologia ela vem cada vez mais se aperfeiçoando, e existem inúmeras ferramentas que podem, de alguma forma, contribuir muito para o sucesso do praticante da musculação, ou, infelizmente, por outro lado, também trazer informações erradas, e a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Conta para eles, conta para nós todos, como que tu entrou na educação física, o que que te fez ir para esse mercado? Então, eu desde de pequeno gostei muito de atividade física, sempre fui muito envolvido com esporte, principalmente. Então, me ver dentro do esporte foi uma coisa que foi muito natural com o passar dos anos. E depois de um tempo eu acabei querendo me aprofundar mais nisso. E a educação física é uma área que abrange todos os esportes, eu queria muito me aprofundar nisso. Uhum. Com o tempo, principalmente dentro da faculdade, eu acabei conhecendo muitas áreas e o futebol era uma que mais me interessava. E quando eu comecei a descobrir muitas coisas do futebol, eu acabei me apaixonando pela musculação da parte esportiva. Tempos depois, mais perto da formação, eu acabei migrando mais para a parte da musculação, mais a área da academia, que foi quando eu comecei a focar propriamente na parte de personal trainer e é o que eu sigo até hoje. Show. E me diz uma coisa, a gente sabe que a pandemia, ela, infelizmente, né, através de uma situação delicada, também abriu portas para o nosso mercado. Então, hoje a gente consegue vislumbrar e até atuar com o sistema de videoaulas ou mesmo com o sistema de consultoria, né? Existem vários nomes, né, onde as pessoas usam para consultoria, mas basicamente seria a gente monta uma planilha de exercícios, né, um roteiro de treinamento, e aí a partir de informações pessoais e a pessoa vai e executa de forma independente. E aí com isso é possível a gente atender gente que está até em outro continente. Hoje, a questão do treinamento online, como é que tá para ti, assim, ainda existe uma demanda nesse período pós-pandemia, ou diminuiu, ou está aumentando? Como que tá essa realidade? Então, essa realidade para mim ela foi oposta. Eu comecei muito na parte da consultoria online agora, nessa parte final pós-pandemia, 2024, 2025 comecei a entrar. Uhum. Durante a pandemia eu trabalhei sim, dando videoaulas, atendendo o público, fazendo live no Instagram, que naquela época era muito forte, eu trabalhei muito disso. Só que eu sempre gostei muito do trabalho pessoal, do trabalho mais humanizado, desse individual, de atender aluno por aluno. E eu gostava desse contato até pela questão do controle da execução e da correção muito individualizada, que na Uhum. consultoria acaba tendo não conseguir ser tão presente assim. Sim, se perde. Exatamente. Então, com o passar do tempo, eu sempre foquei muito no presencial, só que de um tempo para cá, meus alunos, meus horários começaram a se esgotar referente ao presencial e, consequentemente, eu comecei a abrir uma nova porta, que é a consultoria, que eu estou também trabalhando faz pouco tempo, mas já tenho um resultado bem interessante e eu vejo que vem crescido muito, porque as pessoas elas estão começando a ver a importância da atividade física. E nem sempre as pessoas vão ter condição de contratar um personal trainer, mas elas acham, através da consultoria, uma maneira de ter um personal trainer à distância, onde tu vai prestar todo tipo de atendimento, de serviço e suporte, só que de uma maneira distante, não tão presencial, assim, não tão presente como no personal ao vivo ali com a pessoa. Sim. E no caso específico, né, tanto do sistema de videoaulas quanto de consultoria, né, a gente sabe que existem vários recursos, vários aplicativos, e até depois eu quero trazer um pouquinho mais sobre esses aplicativos como um todo,
né? Mas que tipo de aplicativo é necessário para uma pessoa que vai estar fazendo um trabalho de videoaula, né? Ou também o sistema de consultoria, assim, dentro do teu universo, né? O que aparece para ti? Na parte da videoaula, normalmente é utilizado muito o Whats ou o Zoom, Google Meet, são um acordo que o aluno e o profissional, eles acordam no início da conversa, normalmente, e eles usam da melhor forma. Tem aluno que prefere mais pelo Whats, uma questão mais pessoal, mais fácil, porque todo mundo tem o Whats, e tem mais facilidade. Tem aluno que não prefere porque quer fazer uma coisa à parte do Whats, até para não ter esse vínculo da aula junto com o local onde trabalha, na questão digital, e aí trabalha no Google Meet ou no Zoom, né? Eu, quando trabalhava, eu trabalhava usando o Zoom, porque até conseguia atender 2, 3, 4 pessoas mandando links, e aí fazia uma turma de atendimento online, mas com o tempo eu acabei saindo da videoaula e trabalhando mais na consultoria. Na questão da consultoria, tem alguns aplicativos no mercado que normalmente eles são bem completos referente ao exercício. A pessoa vai mandar o link para tu baixa o aplicativo como qualquer outro aplicativo que tu baixa no seu celular, e aí depois o personal ele prescreve o treino e acaba mandando para o aluno poder fazer em sua casa, na sua academia, enfim, aonde vai conseguir fazer o treino. Sim. Eu também trabalho com um sistema, né, muito similar, aí quem sabe um dia a gente ainda não possa virar sócio, né? Mas uma das dificuldades que eu encontro, né, com os meus alunos de consultoria, e isso eu acredito que seja uma das grandes dores, né, da nossa classe, é porque a gente sabe que para a pessoa ter resultado, ela depende de uma série de fatores, mas também ela depende, né, da qualidade de movimento, como que é feito, a amplitude, a velocidade, se é muito rápido, se é muito devagar, e isso às vezes, né, acaba se perdendo porque o aluno que busca consultoria muitas vezes ele não tem essa consciência corporal, ele não tem essa consciência dos elementos que compõem o movimento. Ah, é muito simples, aí tu vai ali, dobra o braço e estica, ou tu vai ali, empurra e volta, né? E o que eu sempre digo para os meus alunos é que existem dois tipos de execução errada. Aquela que pode te prejudicar de alguma forma e aquela que deixa o exercício menos eficiente. Então, assim, a minha grande dificuldade com os alunos de consultoria é que muitas vezes eles até podem não estar fazendo nada que vão se machucar efetivamente, mas a gente nunca vai ficar sabendo, né? Mas eles deixam de aproveitar o potencial do exercício como um todo, né? Como que tu consegue controlar, conduzir isso para que nem o movimento saia, digamos, de forma errada, né? E nem deixe de ficar subaproveitado, de modo que a pessoa consiga ver uma evolução nesse sistema, né? Qual é o público, né, que mais busca, ou enfim, como é que tu pode comentar um pouquinho para nós sobre isso? Tu foi muito pontual referente às pessoas que procuram atividade física e são iniciantes, não têm essa consciência corporal, esse padrão de movimento, execução. É bem comum isso. Como que eu trabalho? Normalmente, quando eu mando com a consultoria ou o treino para o aluno, eu acabo trabalhando de uma forma totalmente personalizada e individual com ele. Ou seja, eu mando o treino para o aluno. No momento que eu mando o treino para o aluno, eu já falo, ó, o teu treino está montado dessa forma, tem toda a questão de observação, cadência, movimento. E pergunto, tu já realizou esse exercício, já realizou algum treino parecido com esse, alguma coisa? O aluno vai dizer, normalmente, 3 opções. Já, não, sim, mas não sei se faço certo. Se ele falou que sim, eu peço o vídeo. Se ele falou que não, eu peço o vídeo. Se ele falou que sim, mas não sabe se faço certo, eu peço o vídeo também. Então, todas as formas eu tento captar com o aluno exercícios através de vídeo. Então, assim, não, Victor, pode ficar tranquilo que o rosca eu não erro, que é tão exercício tranquilo. Mas o agachamento, um stiff, um leg, eu tenho minhas dúvidas. Eu peço para o aluno gravar a execução do exercício e ele já me mandar. No momento que ele me manda, eu tento responder sempre o mais rápido possível. Às vezes eu estou no atendimento outro, estou no deslocamento outro, eu não consigo responder tão rápido. Mas se eu consigo, eu respondo o mais breve possível. Olha só, ajusta isso numa forma de áudio. Se o aluno fala assim, não entendi, ainda continuo com dúvida, eu gravo uma execução minha, dando todas as dicas que faltou para a pessoa executar da melhor forma possível. Entendi. E me diz uma coisa ali, antes tu comentaste da questão da humanização, né? A gente sabe que muitas vezes quem busca um profissional de educação física, ele quer o quê? Ele quer uma informação de treino, ele quer, infelizmente, né? A gente não pode prescrever dieta, mas acaba que os alunos chegam e perguntam, né? Uma série de informações. E a gente sabe que, de uma forma geral, até fugindo um pouquinho do tópico,
a gente sabe que a questão dessa humanização, muita gente ela quer esse contato humano, né? Seja através da consultoria, que é mais difícil, né? Ou através do trabalho com o personal ali. Mas como que a gente pode continuar mantendo uma humanização, uma, né, individualização, mesmo e muitas vezes a pessoa não veio buscar isso, ela quer o treinamento, mas ela também traz dores, traz dificuldade, traz emoção, e como que a gente contorna tudo isso? Bom, a maneira que eu tento fazer, referente ao trabalho, que cada profissional vai ter sua maneira de trabalhar, é tentando ser o mais presente possível com o aluno, né? Então, com o tempo, tu vai acabando conhecendo coisas do próprio aluno que talvez ele nem soubesse. Dores, dificuldade, motivos de não ter constância no treino, de compulsões alimentares, através de alguns outros questionamentos que ela não sabia, que tu vai, no dia a dia, conversando com a pessoa, buscando informações, tu vai conseguindo, né? Então, eu tenho alunos, por exemplo, que eles têm muita dificuldade de ter a motivação. Eu não consigo treinar se eu não for motivado. Todos os dias eu tenho que mandar mensagem para essa pessoa e treinar. Eu me faço presente para ela ver que eu tô ali. E com o tempo, às vezes eu não mando para ver como é que tá. E ela me fala, pô, senti tua falta. Ou seja, já me fiz presente sem estar presente. Eu estou do lado dela sem estar do lado dela. Então, de tanto eu cobrar, de tanto orientar, de tanto estar ali do lado puxando ela para cima, ela acaba se motivando e percebendo, ele está do meu lado sem realmente estar do meu lado. Então, tem algumas maneiras que tu consegue abordar isso através do comportamento, da conversa, do atendimento, de como que tu auxilia, da maneira que tu conduz a execução se o aluno tem dificuldade, a abordagem, às vezes tu vai dar uma explicação de uma forma, eu vou te explicar de outra, e cada um vai ser de uma forma que tu vai ser mais acolhedora do que a minha, ou ao contrário para aquele tipo de aluno. Então, a gente vai tentando sempre tratar cada aluno com a sua individualidade, tentando acolher da melhor forma possível. Legal. Eu ia te fazer essa pergunta logo adiante ali, mas tu já acabou trazendo, né? Se era possível criar uma conexão real mesmo à distância e, né, a gente sabe, eu também, mas agora vocês também sabem, né, de que realmente isso é possível. E agora abordando um pouquinho mais a questão da praticidade ali, ou a questão dos erros de quem treina sozinho, a gente sabe, né, já foi dito que é necessário que tenha uma supervisão de um jeito ou de outro, e existem várias ferramentas na internet, por exemplo, o próprio YouTube disponibiliza, às vezes até por pessoas não formadas, né, a questão de como que a pessoa que treina sozinho, né, usando o advento da internet, ela pode tentar minimizar os erros, assim, porque no fim a questão mecânica ali demora um certo tempo, né? E tu não ter uma pessoa ali te dando essa correção, seja por áudio ou seja através né, do tempo real ali, como que tu acha que existe alguma possibilidade de minimizar ou não tem jeito ali, a pessoa vai precisar recorrer a um profissional? Bom, uma maneira que eu acho que tem como minimizar é tu indicar profissionais que tu confie, que tu sabe que cria conteúdo. Então, tu conhece profissionais que têm CREF, que são formados, que têm um estudo por trás, e tu fala assim, ó, acompanha esse profissional. Já que tu quer acompanhar vídeo, gosta de olhar TikTok, YouTube ou Instagram, acompanha esse profissional. É a maneira mais segura que tu consegue conduzir de uma forma que não seja profissional mesmo, não seja por ti ou por outro colega, enfim. Mas como na internet hoje, muita gente que não tem estudo, mas tem aquela questão, se eu pratiquei, eu sei falar, eu tenho o poder para falar, mas às vezes não tem base nenhuma através disso, no caso de científica e de estudo, eles vão se basear muito nisso, e é aí que ocorre o perigo, né? Porque muitas coisas que foram feitas sem estudo, sem Uma validação. a validação perfeita, gostei, obrigado, sem a validação, para aquela pessoa talvez deu certo, mas a cada 100 pessoas talvez só ela deu certo, e todas as 99 vai dar errado, diferente quando tu procura um profissional que sabe direcionar da melhor forma para todas as outras 99. Com certeza. É engraçado porque com essa questão da IA, né, que é uma das coisas que eu pretendi que a gente abordasse hoje, é engraçado, assim, eu vejo de diferentes idades. A gente sabe que é bem comum, até hoje de manhã a gente falava na academia sobre, assim, tava falando com um aluno meu que é arquiteto, né, e daí um cliente, um amigo lá fala, eu sei que tu é arquiteto, me dá uma dica, eu quero reformar minha sala, sabe, e a pessoa vem tentando pescar algumas informações aleatórias, né, sem entender que nós
nos estudamos, né, quem estudou em universidade pagou a universidade, quem estudou na URGS, né, evidentemente que não teve esse custo, mas assim, fez uma pós-graduação, fez um curso, e aí tudo isso tem um custo, e daí quando a gente vai dizer, entre aspas, que é o nosso trabalho, que a gente pagou em dinheiro muitas vezes, que a gente investiu em horas, e que nós trocamos o nosso conhecimento por uma importância em dinheiro, às vezes as pessoas se ofendem, né? Mas voltando a IA, que é o ponto que eu quero chegar, às vezes a pessoa chega para mim e diz assim, dá uma olhadinha nesse treino, o que tu acha? Aí eu olho assim pro treino e por incrível que pareça, assim, até pode ser um tiro no nosso pé, né? Tem muitas vezes que vem um treino bem legal, assim, eu penso assim, Sim. cara, quem foi o professor que montou isso aí? Acho que fui eu, né? Falo de brincadeira. Aí a pessoa, não, fiz no chat GPT. Então, assim, a pergunta, enfim, o que eu quero trazer agora é, assim, nesse primeiro momento, de que forma que tu acha que a IA ela pode agregar e realmente trazer valor e tudo mais, e até que ponto isso pode se tornar um risco para o praticante? Então, eu passei agora recentemente com o meu barbeiro, né? Ele tá passando por isso, ele tem a IA, pagou Plus, Prêmio, o que for. E aí a IA fez todo um questionário para ele, que é o que acontece. Peso, altura, objetivo e tudo mais. E montou um treino para ele. Uhum. E o treino tava bom, mas era um treino básico. Eu falei, cara, pra ti não vai dar certo. Tu tem algumas questões de limitação, tu tem uma questão de condicionamento físico, tu é uma pessoa que não é tão treinada. Não vai dar tão certo pra ti, mas é um treino ok. Tu vai conseguir fazer, não vai ter problema. Foi jogar futebol, se machucou. Falei, cara, tu sabe por quê, né? Aquele treino ele é bom, mas ele não era pra ti. Aí tu tá complicando treino que não é pra ti, mas um esporte que tu não tem condicionamento que a academia não tá te proporcionando. Sim. Uma coisa tem que ser complementar. Então, aí ela vai te dar suporte, ela vai te dar muito estudo, ela vai te dar tudo. Hoje, tudo que tu perguntar pra ela vai te responder. Dá pra fazer uma faculdade pela IA. Uhum. Só que tem esse contraponto. Às vezes ela vai te entregar tanto conteúdo, tanta informação, que tu não vai conseguir absorver. A questão do treino, que é o que a gente trabalha hoje, o que mais aparece, é falar assim, não preciso de personal, não preciso de consultoria, porque eu tenho a IA que vai fazer para mim. Não, perfeito. Mas toda essa questão de atendimento, de correção, de orientação, e eu acho que é o mais importante que a IA, pelo menos ainda não faz, é a individualização do treino, da pessoa. Então, tu ter todo o histórico da pessoa que ela já fez e o que ela pretende fazer, por que ela está na academia, por que ela vai continuar e por que ela entrou na academia para isso, aí ela não faz tão bem assim. Mas ela vai te montar uma estrutura de treino, uma periodização, questão de carga, um auxílio completo. Mas, como tudo na vida, tem ônus e bônus, mas aí ela está crescendo bastante nesses últimos anos, né? E tu acha que a inteligência artificial ela pode substituir o personal trainer no futuro? É claro que não. Não vai substituir, porque o nosso trabalho ele é muito personalizado, né? O próprio nome personal trainer ele acaba sendo muito personalizado. É óbvio que vai entregar em relação a treinos, que é o básico. Nós, como profissionais da área, quem treina conosco ou quem já treinou sabe que o treino é uma pontinha muito pequena do que realmente é toda a estrutura, todo o acompanhamento pré-treino, todo o acolhimento que a gente faz, a execução, a correção. Daqui a pouco a IA ela pode fazer até correção. Tu mandar um vídeo e mandar para a IA e a IA talvez vai fazer essa correção. Hoje ela ainda não faz. Mas esse auxílio, essa correção, esse acolhimento, na sexta execução tu tá bem, mas na oitava tu já tá errado. A IA não vai dizer que tu tá errado na oitava. Ela vai dizer, não, tu acertou, na execução tá tudo certo. Então, a nossa profissão, eu acho que nunca vai ser substituída por esse ponto. A educação física, o personal trainer, ela trabalha muito individualizado. E a IA, ela não trabalha com essa forma, não trabalha com essa parte humanizada. Sim. Uma das coisas que, né, a IA, ela nos traz, assim, e a gente conversando entre os colegas de classe, né, é justamente isso, né, a questão dos treinos genéricos, essa falta de individualização, a questão da avaliação presencial. E engraçado, eu estava conversando com um aluno meu esses dias, e ele é bem ligado na questão da tecnologia, e ele mostrou, por acaso, um vídeo de um cara, não sei de onde ele era, que é justamente isso, era um software que ele entendia o movimento, né? No caso era um movimento de corrida, e aí ele sobrepunha um movimento, entre aspas, perfeito biomecanicamente, e ele apontava ali o que estava acontecendo na corrida, né? Que teoricamente, ali no caso, estava subindo muito o joelho, ou estava alongando muito a passada, né? Características bem específicas, né?
E aí ele disse, se tu não te modernizar, tu vai ser engolido pela tecnologia. E aí eu fui meio que pego de surpresa, porque eu pensei assim, tipo, ok, isso poderia um dia acontecer, mas esse um dia chegou rápido. Pô, eu tenho 12 anos formado, né, tu tem um pouco menos que isso. E aí uma das coisas duas questões, né, que ele próprio complementou, mas uma, né, eu reforço, às vezes a pessoa quando contrata um treinador, ela não quer só o exercício, ela quer um conjunto de coisas, ela quer uma pessoa para escutar, ela quer uma pessoa para, tipo, entre aspas, um amigo, ela quer alguém que motive ela, né, e tá tudo englobado no pacote. E a segunda questão é que mesmo com, digamos, a questão da correção por IA, muitas vezes a gente verbalizando, encostando no aluno, ele não consegue perceber que está fazendo errado. Né? Tem vezes que a gente precisa fazer semanas a fio, meses a fio, quiçá anos. Né? Abre o peito, baixa o ombro, né? Devagar ou rápido, enfim. E aí a pessoa não consegue ter essa capacidade, né? Então, assim, eu acho que dificilmente os personal trainers eles vão ser substituídos. Né? Eu acredito que no futuro talvez a gente precise se reinventar, como tantas outras profissões, mas ao mesmo tempo eu acredito que por muitos anos, e vai chegar um momento que talvez as pessoas vão dizer assim, tá, eu tô de saco cheio de tecnologia, vamos voltar para os velhos tempos, né? Tu deve passar por isso, referente a essa questão da humanização, eu vim aqui treinar por causa de ti, pelo compromisso que eu tenho contigo, pela maneira que tu me atende, porque eu sempre consigo tirar 1 ou 2 repetições a mais quando tu tá comigo, porque tu consegue me puxar para cima, porque eu tive um dia difícil, eu preciso desabafar com alguém, minha mulher não aguenta mais ouvir meus problemas no trabalho. Então, assim, a nossa profissão, por mais que seja o treino, ela nunca vai ser só o treino, né? Então, tu foi perfeito nisso daí. Eu escuto isso diariamente, fico feliz de poder ajudar meus alunos, mas escuto esses relatos, esses detalhes que nunca vai ser referente ao treino. O treino é só uma parte de toda a nossa profissão, né? Com certeza. O diretor sinalizou para nós, a gente vai ter que dar uma pausinha, tá? Em seguida a gente retorna. O dinheiro muda o tempo todo, mas tem uma coisa que não muda nunca. Há mais de 120 anos, toda transação financeira no Sicredi gera impacto social. Abra sua conta e faça parte. Acreditar no cooperativismo para transformar vidas. Sicredi é ter com quem contar. Quando eu decidi ir além, procurei quem acreditasse que eu poderia ser, viver e fazer diferente. Consegui muito mais do que eu imaginava. Até porque eu não queria me conformar em ser igual a todo mundo. Eu queria ser uma referência na minha área. Para isso, eu precisei mais do que conhecimento. Eu precisei me conectar com quem fizesse a diferença de verdade. Referências impulsionam referências. Vestibular 2026, Universidade Fevale. Estamos de volta aqui aos estúdios da Vale. Estamos com o Victor Luz, ele que é personal trainer. No primeiro bloco a gente falou muito sobre a questão da tecnologia a serviço do profissional, a serviço do cliente que busca esse auxílio no treinamento físico. E agora a gente vai para um outro lado ali, conversando um pouquinho mais com os profissionais de educação física, né, para que haja uma reflexão assim, e vou um pouco além, né, a gente vê isso em outras graduações, que é a questão de como empreender na educação física, porque a gente passa por todo o processo de graduação tendo toda a questão técnica, todas as questões da saúde, bioquímica, fisiologia, anatomia, cinesiologia, biomecânica, que são importantíssimas para qualquer modalidade que a gente vá atuar dentro do treinamento, mas falta um pouco de preparo sobre outras questões, né? Porque, na verdade, assim, uma boa parte da parcela das pessoas que se formam, elas vão acabar no mercado de trabalho como autônomos. E a gente sabe que cada autônomo é uma própria empresa, né? Embora muitas vezes não tenha um CNPJ, não tenha, né, essas questões mais burocráticas, mas
a gente sabe que é importante, né, que haja todo um preparo para que a gente possa chegar no mercado de trabalho e consiga atuar de forma mais profissional. Qual que é a tua visão sobre isso, sobre essa falta de coisas mais direcionadas? E, de novo, não vamos falar, nesse caso, de educação física, mas, assim, eu tirando cadeiras, né, faculdades tipo de marketing ou publicidade, ou coisas que atuam bem nisso, né? Um médico não sai da faculdade pensando como que ele vai ser uma empresa, médico, ou psicólogo e outras tantas profissões. Como que tu vê isso dentro da educação física? Eu me formei um pouquinho mais recente, então eu posso falar que não tive nenhum contato referente a isso, tá? Então, eu vejo que nas faculdades, principalmente, eles nos ensinam a ser profissionais daquela área. Ou seja, nós somos profissionais de educação física, os médicos vão ser profissionais de medicina, profissionais de fisioterapia, mas eles não acabam nos ajudando a gente criar nosso espaço. Então, eles não vão direcionar tão bem para como que eu posso ser um empresário dentro da educação física, como eu posso ser um empresário dentro da fisioterapia, da medicina, da advocacia, enfim. Porque eu vejo que tem essa carência, porque faz com que nos obrigue a gente buscar mais conteúdo dentro, às vezes, das próprias faculdades. Faça uma pós dentro do mercado trabalhando nisso, uma especialização dentro de alguma coisa, um MBA referente a isso, mas os mercados de trabalho, o mercado de trabalho em si, ele vai direcionar mais para a área comum. Como a questão que tu falou, tem crescido cada vez mais dos profissionais de educação física querer ser autônomo, a gente tem que se capacitar por nós mesmos. Tu, quando foi querer ser personal, eu, quando fui querer ser personal, não teve ninguém nos direcionando. A gente foi nós por nós mesmos, bate com a cara na porta, toma um não, escuta alguém que é um pouco mais acessível, fala um pouquinho de outro, vê o erro do coleguinha, e assim tu vai aprendendo e vai criando tua própria empresa através de informações. Mas a faculdade em si, ela não direciona como que tu pode ser. Desde o princípio tu pode querer ser personal, desde o princípio tu pode querer ser qualquer coisa. E eles não vão acabar te direcionando, te dá a base que tu falou, te dá uma base muito boa para tudo. Só que para aquilo que tu quer, falta ainda no mercado, falta na faculdade. Eu vou até um pouquinho além nisso, né, na verdade, porque a gente até tem pessoas, eu tive a bênção de saber que eu ia entrar na faculdade e que eu ia para musculação. E eu já pensei, educação física, musculação, personal. Eu já tinha muito claro essa minha trajetória. Mas muitas vezes a gente não tem, de fato, né, e nesse aspecto eu vou até discordar um pouquinho de ti, porque a graduação, de uma forma geral, ela visa ser mais abrangente, mas ao mesmo tempo, assim, ela não toca nada em empreender. Aí eu concordo contigo. Então, assim, a gente dificilmente poderia ter lá muita coisa relacionada dentro da faculdade de educação física a isso, mas também nada, assim, nem de marketing, nem de... a gente tem uma cadeira lá de formação pessoal, mas é muito mais sobre coisas relacionadas ao caráter, ou coisa assim, que teoricamente vem de casa, né? Então, assim, pô, eu me formei, daí eu vou entrar numa academia, já que a gente está falando de academia, daí, de um jeito ou de outro, os clientes vão começar a te procurar, tá, e daí como é que eu faço o meu controle, como é que eu faço a minha precificação do meu trabalho... Tá, se eu não tenho muito aluno, eu cobro pouco, eu cobro muito, né? Aí tá, e daí como é que eu me divulgo, enfim, né? Tudo isso, né? Como que tu foi construindo isso dentro da profissão? Porque nós tivemos a sorte, né? Embora eu seja quase 10 anos mais velho do que tu, de crescer numa época que tinha tecnologia, né? Quem se formou em educação física há 25 anos atrás, tu até tinha o computador, mas não tinha rede social, não tinha mensagem automática, bom, quase não se usava celular. Celular era para poucas pessoas, né? Então hoje isso deu muito mais acessibilidade, né? E os currículos de educação física não se modernizaram. Como que hoje tu construiu isso de chegar a ser, né, de ter essa autonomia, de conseguir fazer com que as pessoas, né, teus clientes, enfim, eles entendessem que é viável de ter um trabalho remoto ou um trabalho, né? E também de que forma que isso fez com que tu quisesse desenvolver esse método de treinamento de colegas que estão em formação ainda e que vão ser despejados no mercado de trabalho como nós fomos, e a gente pode, quem sabe, pegar eles pela mão e dizer, olha, né, provavelmente tu vai ter essas dificuldades e quem sabe se tu fizer desse jeito pode ser mais rápido ou pode ser mais assertivo. Como é que tu vê isso? Sobre como que eu fui me profissionalizando, como que eu fui inserido no mercado, eu sempre fui muito curioso, eu sempre fui muito de ir atrás das coisas. Então, eu via profissionais da área, e tu é um exemplo, tu sabe isso, me viu quando eu era estagiário ainda, para tu ver quanto tempo a gente se conhece. É verdade. Eu ia em profissionais
que eu olhava e eu admirava. E aí, nesses 5 minutos de um aluno para outro, 10 minutos, aí quando tinha treino, eu ia lá e incomodava um pouquinho. Olha só, eu tenho uma dúvida nisso. Um pouquinho? Só um pouquinho. Eu não vou dizer que eu peguei todas as informações. Incomodava um pouquinho só. Mas eu tirava informação um pouquinho daqui, um pouquinho dali. Eu tentava, eu errava, anotava, tá, não posso falar dessa forma, não posso abordar desse jeito. Pegava a dica com outro profissional, ficava observando. Então, eu sempre fui muito curioso e fui muito de ir atrás. Sempre foi muito meu isso. E agora, com o passar do tempo, esse ponto que tu colocou do mercado de não é ensinado tu ser empreendedor, tu não ser, no nosso caso, personal trainer, eu vi uma lacuna nesse mercado. Consequentemente, eu criei um método que a gente vai falar um pouquinho mais agora na frente. Podemos falar agora já. Podemos falar. Eu criei o método CAF, que significa captar, atender e fidelizar o aluno, tá? Tu sair de profissional de educação física para um personal trainer. Como é que vai funcionar? Eu vou criar essa mentoria justamente para ensinar coisas que eu queria ter aprendido quando eu saí da faculdade. Eu não sabia como captar aluno, eu não sabia como atender aluno, eu não sabia como fidelizar. E são os 3 pontos que, na minha percepção, que tenho já trabalhando há tempo na área, que é muito importante para quem quer ser personal trainer. Então, meus maiores erros foi não ter uma metodologia. Eu tinha vontade, às vezes tinha até umas técnicas de venda que tu vai buscando ali, aprendendo aqui, só que eu não tinha nenhuma metodologia, não tinha uma estrutura. E aí, por eu ir errando sempre, tu vai ajustando, tu vai ajustando, tu vai ajustando até que o momento tu, opa, peguei aqui. Daí tu já, tá, essa parte de captação já sei um pouquinho mais. Como é que tá o atendimento? Tá bom. Mas por que daqui a tantos meses os alunos não ficam? Aí tu vai perguntando para eles, vai buscando informações para saber como que pode fidelizar. E essa mentoria que eu acabei criando é justamente dar, teoricamente, o caminho das pedras para quem está se formando. Porque quando a gente sai da faculdade, a gente sai do zero, tem gente que se forma e não conseguiu estagiar na área, não conseguiu ter nenhum vínculo, mas quer ser personal trainer, ou tem gente que já está há muito tempo, mas estava num ambiente que não dava tanta abertura, não tinha profissionais com fácil acesso como tu. Então, às vezes te falta informação, e aí tu vai quebrar muito a cara. Então, a ideia é criar uma mentoria onde eu consiga auxiliar e dar estrutura e base para as pessoas que forem ser meus mentorados não cometerem os mesmos erros que eu. Ou se cometerem, errarem com uma vez e não repetirem de novo. Então, todo esse tempo que eu peguei de dicas de muita gente, inclusive, com meus próprios erros, está dentro dessa mentoria para facilitar agora quem está saindo para o mercado de trabalho. Sim. É interessante, assim, né? Porque eu também aprendi por tentativa e erro e, com sorte, né, eu consegui pescar, né? Às vezes a gente pensa, o mentor tem que ser uma pessoa que vai estar contigo ali do lado, mas muitas vezes, no momento que o mentorado, ou enfim, o profissional que está se formando, ele já deveria ficar, ele, né, intuitivamente, ele com ele mesmo, puxa vida, né, eu já percebi que me falta essa informação, me falta esse conhecimento. E será que alguém oferece isso? E às vezes a gente não encontra uma pessoa que entrega tudo pronto. Então a gente tem que pescar. Aquele cara ali, eu acho que ele é muito bom no treinamento, mas assim, né, eu não vou falar o nome, mas tem um profissional já muito consolidado no mercado, que eu acho ele fenomenal, ele é muito bom, ele me ensinou muito, é uma referência enorme para mim, mas ele era extremamente grosseiro no feedback dele. Então ele podia dizer, olha, isso aí não está sendo feito da forma correta, isso aí poderia ter sido feito de outro jeito, mas assim, ele era assim, eu conseguia distinguir e não me ofender, né? Porque na verdade quando esse professor ele falava com a audiência dele do Instagram, mas eu já tive a oportunidade de estar presencialmente, ele era assim extremamente ríspido. Então assim, eu pensei, bom, olha, se eu não gostei do jeito como eu me senti, a informação é válida, ele deu a informação aqui, eu sabia o que fazer. Mas eu pensei, cara, eu não preciso tratar assim, né? E ao longo dos anos, embora eu tenha atuado muito pouco tempo em sala de musculação, no sentido de ter eu ser o professor e tentar, né, como um RT seria, né, um responsável técnico dentro da sala de musculação que vai pegar o estagiário, ele vai pegar aquela pessoa recém-formada que está insegura, que está com medo, que está, né, natural, né, e tu vai pegar ele e vai dizer assim, tá, vamos lá, o que hoje tem a maior dificuldade? É isso, isso, isso. Tá, e hoje, se tu fosse resolver isso, como é que tu faria? Eu faria disso, isso, isso. Tá, e aí às vezes a pessoa que tem mais experiência, que já passou por isso, ela vai antecipar isso. Ou seja, tu não vai precisar perder um cliente ou deixar escapar um potencial, né, uma pessoa que está querendo te contratar justamente porque
porque tu vai conseguir dar esse manejo, né? E tu ter uma pessoa já com experiência que pode te oferecer isso, pô, é realmente assim, né? Não tem por que não, porque se tu já detectou que tu vai pro lado da musculação e a tendência é que tu comece numa sala de musculação e posteriormente a isso tu vai querer, né, ter esse atendimento mais individualizado, né, porque a gente sabe que é o que normalmente remunera melhor o profissional, então, né, ter a possibilidade de ter uma pessoa que te pega literalmente pela mão e te conduz pelo processo é muito importante. Mas é muito difícil de encontrar alguém assim. Ah, com Na certeza. nossa área, e tu sabe bem, porque tu Sim. já é mais macaco velho que eu, né? Mais experiente. Só. Na nossa área tem eu vejo, e tu me corrige se tua visão for diferente, tá? Mas eu vejo que tem uma questão muito forte de ego. Então, se eu sei mais do que tu, eu não vou poder te passar mais informações, porque senão tu vai pegar mais alunos que eu, tu vai receber mais que eu, tu vai crescer mais que eu, e as informações que eu tenho de captação, de atendimento, de fidelização, de treino, o que for, eu não vou te passar. Que é uma briga de ego muito grande. O que faz com que, por falta de informação no mercado, quem não tem toda essa experiência na área, faz com que uma das formas de captar é qual? Baixando o valor. E quando baixa o valor do atendimento, baixa o preço, né? Porque o valor a gente pode ter mais o preço, que a gente coloca abaixo para poder fazer a captação, acaba prejudicando toda a nossa área. Porque daí sempre vai ter aquela comparação de preço. Ah, quanto é que tu cobra? Eu cobro X. Ah, mas o fulaninho cobra meio X. E esse é um problema que quem cobra menos está prejudicando a si mesmo e está prejudicando toda a classe que é o personal trainer através disso. Então, por isso que eu falo que eu tive sorte, tu teve sorte, algumas pessoas vão ter sorte de ter mentores que vão passar toda essa informação sem problema nenhum, porque não vai ter ego. Mas no nosso mercado ele é bem difícil tu conseguir alguém que seja dessa forma. Sim. O diretor sinalizou para nós ali que a gente já precisa ir para os finalmente. Então, antes de eu te agradecer pela presença, eu quero te fazer uma última pergunta, né, e já juntar isso com algum fechamento. Que conselho que tu daria hoje para quem quer crescer na educação física, né? Uma pessoa que está fazendo a faculdade, que detectou que não teve esse preparo como nós não tivemos, né? E que conselho ou que comentário tu faria pro telespectador que está em casa e está pensando assim, eu tô assim, eu não consigo treinar sozinho, mas eu não conheço nenhum personal na minha cidade, né, poxa, quem sabe eu me dou uma chance e tento esse sistema, né, que a gente falou no primeiro bloco. Bom, vou me direcionar primeiramente para quem quer começar a treinar, tá? A gente se baseia muito com acompanhamento profissional, a gente trabalha dessa forma e é o ideal, mas a gente não precisa necessariamente ser tão convencional, não precisa ser numa academia, não precisa ir num funcional, não precisa começar já com peso. O que eu mais incentivo, que é meus alunos eu falo, é buscar saúde. E buscar saúde está através do movimento. Caminhada, subir e descer escada, sentar e levantar da cadeira, com acompanhamento, isso daí vai te dar uma longevidade de saúde muito grande, que é o que a gente quer, né? Que é que todos nós envelhecemos com saúde, continuando fazendo todas as nossas coisas independente, sem depender de ninguém para nos auxiliar. Sobre quem está saindo agora, quem está se formando agora, a minha dica vai parecer até meio papo de coach, tá? Mas assim, foca no que tu quer, tá? Faça o que tu quer, depende de ti. Como personal trainer, eu posso falar que tudo que eu conquistei hoje, tive auxílio? Tive, mas foi porque eu fui atrás, eu me dediquei, eu busquei informação. Então assim, para tu chegar onde tu quer, tu vai ter que fazer muitas coisas que às vezes tu não vai estar confortável. Eu não quero, não me sinto confortável de falar com aquela pessoa, não me sinto confortável de abordar aluno, não me sinto confortável de perguntar porque parece que eu estou incomodando. Faz. Faz porque quando tu faz as coisas sabendo que é pro teu bem, assim tu vai conseguir as coisas e aí tu vai criando vínculos. Com o Bernardo, é uma coisa. Eu incomodei ele porque eu fui lá incomodar. Não foi ele me dar as informações. Eu roubava dele. Incomodava ele, busquei informação. Hoje somos amigos, hoje somos próximos, trabalhamos juntos, temos alunos que a gente passa um pro outro através disso. De eu ir atrás, não ter essa questão de vergonha, porque eu queria muito aprender com quem sabe e botei a cara para ir atrás disso. Tá? Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade, pelo espaço, pelo tempo que me deu. Gostei muito da conversa, rendeu. Acho que poderíamos falar mais umas 3, 4 programas. Fica a dica aí para ser chamado de novo. Vou anotar aqui no meu caderninho aqui, ó. Anota aí. Mas obrigado, espero que o pessoal tenha gostado de casa. Abraço. E só também, né, fazendo um breve depoimento, quando eu estava em formação, eu trabalhei, eu frequentava uma grande rede e eu já tinha essa questão de detectar ali quem eram os profissionais que me chamavam a atenção e tinha um especialmente ali
que realmente eu gostava muito das explicações dele, muito do que eu sei tecnicamente eu aprendi com ele. E aí era engraçado porque ele estava lá ensinando os alunos, né? E ele era um dos personal que mais dava aula, assim, ele ficava o dia inteiro na academia, assim, um atrás do outro. E eu pensava, eu podia ser esse cara, né? E aí uma coisa que quando ele estava explicando, assim, eu, assim, bem discretamente, eu dava um passinho pro lado e dava mais um passinho pro lado. E aí, na quinta vez que eu fiz isso, assim, um dia eu pedi para ele dizer assim, desculpa, tu te importa que eu escute as tuas explicações? E ele disse, capaz, pode ficar aí bem à vontade. E claro, eu não perguntava nada, mas eu ficava olhando como é que ele arrumava o corpo do aluno, o que ele falava, quando o cara fazia errado, isso tá errado, aquilo tá errado. Então, uma coisa que eu detecto que falta muitas vezes, né, tanto no cliente de sala de musculação, quanto na pessoa que está em estágio ou recém-formado, é esse interesse, é essa vontade de pensar assim, poxa vida, eu já sei que tem alguém que sabe mais do que eu, por que eu não vou nessa pessoa aí e peço ajuda? Né? E diferente de roubar nesse sentido, eu acho que muito mais assim, cara, se eu tô vendo que a pessoa é esforçada, que a pessoa, né, tá se dedicando, eu digo, eu não sou mesquinho de conhecimento, eu vou ensinar aquela pessoa. Então, assim, né, a minha dica, meu fechamento no programa de hoje é assim, se você, né, tá dentro do mundo das academias e tal, e às vezes tem vergonha, ou, né, vá até um professor ali, pergunte, tira uma dúvida, tente mapear quem é aquele que parece que sabe mais. Se tu vê que tu não consegue sozinho, ou por qualquer motivo, né, procure um de nós dois, ou procure um outro colega da sua cidade, ou procure, né, esse método de atendimento remoto. O importante, que nem ele falou, é a gente trabalhar a questão da saúde, da autoestima, né, que a gente possa ter um envelhecimento saudável. Quero agradecer a todos de vocês de casa que estiveram conosco até aqui, agradecer pela audiência, espero que vocês apreciem. Um grande abraço.